mais uma... Olá pessoal, né? Vamos dar início aí a mais uma aula assíncrona. E assim, a gente vai, na aula passada a gente falar um pouco sobre médias, né, de tendência central, mas é interessante que a gente faça primeiro aqui uma introdução à estatística, né? Ver um pouco sobre as noções de estatísticas, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, primeiro passo. A estatística, na verdade, é um ramo da matemática, certo? Consiste em coletar, resumir, certo? Analisar e interpretar dados e informações. Definir o que elas querem dizer. O número que resulta desse trabalho formam o que é chamado de estatística, certo? Então, na verdade, são coleções, você faz aquelas coleções. Se você observar, né, a estatística, na verdade, é a forma da gente estar resolvendo algumas questões do cotidiano, tá? Então, isso, na verdade, que é a estatística, tá? Então, podemos observar aqui. E nós temos aqui a seguinte ordem, como é que a gente faz essa coletagem aqui, né? A gente vai ajudar a prever o tempo que vai fazer, né? Qual será o desempenho de uma equipe esportiva, por exemplo. Então, essa é uma das funções, certo? Ser fonte de informações mais específicas sobre um grupo grande de pessoas. Por exemplo, o nível de leitura dos estudantes, a opinião dos eleitores, ou o peso médio dos moradores de uma cidade. Então, esses são tipos de pesquisa, né? Você pode ver o nível de leitura, né? Se o cara, os que mais leem é graduando, se não tem ensino fundamental, se são pós-graduando, a gente pode fazer isso aí. Ou calcular o peso médio de uma determinada população, né? Podemos ver isso aí também, ok? Por exemplo, vejamos aqui, temos aqui um funcionário, isso é uma forma de estatística, ó, que ele faz uma pesquisa meteorológica, certo? Ele busca as informações aqui nessa estação para saber se vai nevar, se vai ter uma neve intensa, certo? E os cientistas, então, estudam as estatísticas para entender as características do tempo em uma determinada região. Isso significa que ele está buscando as previsões, beleza? Muito bem. Veja como a estatística pode ser aplicada, né? Vejamos aqui como a estatística pode ser aplicada. Nós temos aí, né, a seguinte situação, né? Isso aqui foi uma questão do Enem de 2011. A participação dos estudantes, né, na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, da UBMEP, aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhista por região, medalhista de ouro, certo? Então, o que a gente pode observar é que aqui, ó, em 2005, na região norte, teve só 2%. Em 2006, 2% de medalhista de ouro, em 2007, 1%, e em 2008, apenas 2%, em 2009, 1%. O Nordeste teve um percentual maior e o Sul maior ainda, né? De acordo do decorrer dos anos. A pergunta é, em relação às edições de 2005 e 2009, então a questão se relaciona de 2005 a 2009. Da UBMEP, qual o percentual médio? Ele quer um percentual médio, foi o que a gente estudou na aula passada, as médias de tendência central. E aqui tem as alternativas, né? Letra A, 14,6, letra B, 18,2, letra C, 18,4, letra D, 19% e letra E, 21%. Ok? Então, esse cálculo ele vai se dar da seguinte forma. Temos aqui a tabela. Você pega os medalhistas de ouro da região nordeste, né, que é o que ele quer. E você pega da região nordeste, nós temos 18, 19, 21, 15 e 19. Somando todos,
são 5 resultados e divide por 5. Lembra que nós estudamos a média? Né? Estudamos a média ponderada aqui? Então tá aqui. Aí o que acontece? Você somou tudo, dividiu por 5, deu 18,4. Logo, a porcentagem média é de 18,4, que é a letra C, a resposta. Tá aqui, ó, letra C. Letra C, 18,4. Certo? Então, assim, isso é a média simples. Você soma todos os valores e divide por 5. Né? Soma todos os valores da região Nordeste e divide por 5, dá 18,4, letra C. Vamos mais uma questão aqui do Enem, de 2010. Os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir dos dados colhidos no conjunto de 6 regiões compartilhada pelo Departamento Intersindical de Estatística do Estudo Sócio do DIEESE. Pronto. Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a o total de pessoas pesquisadas é 250 mil. Então a pergunta é, o número de desempregados em março de 2010 nesta região foi de... Então nós vamos trabalhar justamente no mês de março, que é a estatística que está nos dada aqui, ó. Taxa de desemprego da região metropolitana no mês de março de 2010. Então vamos descobrir, né? Aqui nós temos letra A, 24.500, letra B, 25.000, letra C, 220.500, letra D, 23.000 e letra E, 227.500. Como é que a gente vai resolver? Aqui está a nossa resolução. Vamos fazer uma regrinha de 3, simples, né? A gente vai observar aqui no nosso mapa, certo? Que é, na verdade, o que ele está querendo. Você pega 250 mil, que é o total, 250 mil, que é o total, é 100%, né? Se você pegar, ele fala na própria questão, ó, ele fala na própria questão. Porto Alegre equivale a 250 mil. Então, se Porto Alegre nós temos 250 mil, corresponde a 100%. 100%. E o que ele quer descobrir? Em Porto Alegre, se você observar o gráfico aqui, Porto Alegre é 9,8, né? 250 mil, é 100% de todo mundo, somando isso aqui dá 100%. Então, e ele quer saber de Porto Alegre. Porto Alegre é 9,8, então corresponde a X. Fazendo a regrinha de 3, ó, 100 vezes X, 100X, 250 mil vezes 9,8, vai dar 24.500, que é a letra A. Aqui, ó, equivale à letra A, 24.500, então é a resposta. Entendido? Se ele quer trabalhar com Porto Alegre é 9,8, equivale a X. E 250 mil, de acordo com o enunciado da questão, ele fala no enunciado da questão que é 250 mil, né? Se você observar aqui, ó, 250 mil, então o que acontece? Equivale a 100%. Equivale a 100%. Fazendo a regrinha de 3, produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós vamos ter a resposta 24.500, que corresponde à letra A. Certo? Então está aí a segunda questão. Eu selecionei aqui mais uma questão, certo? Também do Enem, que fala o seguinte, ó. Os dados do gráfico foram coletados por meio da pesquisa nacional por amostragem de domicílio. Aqui, ó, estudantes que possuem telefone móvel, celular, com idade de 10 anos ou mais. Está aqui os estudantes que possuem, né, aparelho de telefone que tem 10 anos ou mais. Aí o que acontece? Supondo que no Sudeste, né, se você observar aqui no Sudeste, tem 14.900 estudantes que foram entrevistados, né, nessa pesquisa. Quantos deles possuem telefone celular? Observe, ele está falando de 14.900. As alternativas possíveis é, letra A, 5.513, letra B, 6.556, letra C, 7.450, letra D, 8.344 e letra E, 9.536. Desta feita, a nossa resolução vai ficar desse jeito aqui, ó. Lembre-se, né? No enunciado da questão, ele é bem... ele informa bem certinho, 14.000, né? 14.900 é o total do Sudeste, certo? 14.900. Supondo que no Sudeste 14.900 estudantes foram entrevistados, então
a perspectiva, ele quer saber qual é a porcentagem, né? Então, o que acontece? Fazendo o nosso cálculo aqui, ó, né? 56, tá aqui, ó, 56, se você observar aqui, 56 equivale a X e 14.900 é 100% de toda a pesquisa. Fazendo a multiplicação, vai dar 8.344, letra D. Gente, o que é legal, sabe? O que é legal? Você pode observar aqui, dá realmente letra D, ó. 8.344. O que é legal disso é que boa parte, já resolvemos 3 questões. 2 questões, né? 2 terços das questões que a gente resolveu são o quê? São possíveis, né, de resolver através de regra de 3. A maior parte das questões sempre é possível resolver elas através de regra de 3, tá? Então vamos lá. Vamos falar mais uns conceitozinhos aqui sobre estatística básica. Estatística. Estatística, na verdade, a estatística é o ramo da matemática, certo? É um ramo da matemática. Consiste em coletar, resumir, analisar e interpretar dados e informações. Definir o que elas querem dizer. Depois que você coleta esses dados, você define o que elas querem dizer. Como coletar esses dados? Por exemplo, população. População, gente, é um universo em que uma pesquisa é realizada. Você tem a população. De dentro dessa população, você vai tirar a amostra, né? Eu não vou fazer uma pesquisa, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa em Cacoal, certo? Eu não vou fazer a pergunta para toda a população de Cacoal. Vou fazer o quê? Eu vou pegar a amostra. Eu vou num bairro, vou dividir em bairros, né? Já está dividido em bairros, selecionar os bairros. Aí eu vou no Teixeirão, entrevisto 100 pessoas. Eu vou no centro, entrevisto 100 pessoas, né? Eu vou lá no Alpha Park, entrevisto 100 pessoas e assim sucessivamente. Essa é a amostra. Quando eu falo população, não estou querendo dizer somente de pessoas, não. Pode ser população, né, de animais, pode ser população de objetos, tudo é população, tá? O indivíduo é o elemento da amostra que eu estou pesquisando. No meu caso aqui, eu falei a respeito do cidadão de Cacoal, certo? Agora, aqui nós temos a variável. Cada item a ser pesquisado. Por exemplo, a variável ela pode ser quantitativa, quando os seus valores são números, ou pode ser qualitativa, quando os seus valores não são números, são qualidades, por exemplo, né? A cor do cabelo, coisa parecida assim, a cor dos olhos, a pele, por aí afora. Valor da variável. Valor da variável é o resultado que é atribuído a uma variável. Esse é o valor da variável. Vamos mais para frente. Agora, gente, essa questão de frequência, certo? Eu vou deixar para um pouco mais tarde, mas vou dar só fazer... Isso aqui é um objeto de estudo de uma aula só, mas eu vou falar um pouco sobre o que é uma frequência. A frequência ela pode ser absoluta, é o número que indica quantas vezes cada valor de uma variável foi citado em uma determinada pesquisa, tá certo? Quantas vezes foi citado variável, por exemplo, quantas vezes foi citado cabelo branco, quantas vezes foi citado cabelo branco, quantas vezes foi solicitado cabelo preto, quantas vezes foi citado cabelo colorido, né? Quantas vezes foi solicitado calvo, numa pesquisa, no caso da questão de cabelo, você está fazendo uma pesquisa. E a frequência relativa é a porcentagem, aí você tem uma porcentagem. Quantos por cento tiveram cabelo preto? Quantos por cento tiveram cabelo ruivo? Quantos tiveram cabelo branco total? Né? E a tabela de distribuição de frequências, você vai organizar todos esses dados em uma tabela. E o gráfico, nós vamos ter, você pode utilizar gráfico de barras ou gráfico de setores, que é uma maneira de organizar os resultados. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de barras, certo? Aqui está o exemplo de um gráfico de barras. E aqui é um exemplo de gráfico de setores, que também vai ser, estudo de gráfico vai ser uma aula particularizada, né? Uma aula somente sobre isso. Tá certo, gente? Então é isso aí. A nossa aula de hoje é isso daí, a introdução à estatística. Espero que tenham gostado, né? Eu não vou passar atividade, é uma aula somente de explicação.
E a gente então se encontra na nossa próxima aula, tá ok? E vamos encerrar por aqui. Obrigado a todos, espero que tenham gostado.